Bom dia, bom dia, bom dia. Segue, a sua câmera está fechada, ou está aberta e o microfone também. Sejam bem-vindas. Vamos para perguntas e respostas desse livro, ou melhor, desse capítulo, que é tão importante, que é tão significativo dentro do período, principalmente, que nós estamos vivendo. Ele é algo importante para se firmar raiz, na verdade, em todas as eras, mas principalmente nesse tempo, para não sermos enganados, né? Então, ele é de uma importância muito grande, por isso eu explorei bastante perguntas para a gente poder estar reforçando tudo que a gente viu até aqui. Ok? Vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou. Estamos aqui, Pai, unidos pela tecnologia, mas acreditamos pelo Teu Santo Espírito, para sermos guiados a toda a verdade, para conhecermos mais e mais a cada dia da Tua palavra, do tempo em que nós estamos vivendo e assim firmarmos raízes profundas na verdade. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos alcançando o amanhecer de mais um primeiro dia da semana. Louvado seja o teu nome por isso. Estamos agradecidos porque alcançamos, porque estamos aqui, alcançando esse presente, que é uma oportunidade de mortificar o eu, de quebrantar o orgulho de Laodiceia, de buscar conhecer o teu caráter para assim ter o nosso transformado, de buscar conhecer, aceitar e viver a tua verdade revelada, a tua vontade revelada na palavra. Obrigada, Pai Santo. Por favor, completa a obra que começou. Nós te damos liberdade para sermos transformados. Nos quebranta, quebra, tira de nós o que não te agrada, para que venhamos a fazer, independente da área de nossa vida, seja para a honra e glória do teu nome. A necessidade maior nossa é essa, conhecer a ti e ao teu Filho, nosso Salvador. Agradecemos por fala o nosso coração. Toma cada um presente, toma os que vão chegar depois e que todos sejamos alcançados pela presença do teu Santo Espírito. Toma também aqueles que vão entrar depois, que vão assistir, que esse estudo continue sendo instrumento de bênção para que muitas pessoas abram os olhos e se preparem para o tempo que nós estamos vivendo. Cuida de nós, toma, desculpa, nossa família aqui representada, cada uma presente. Mais uma vez, apresentamos neste dia que para nós é desconhecido as pessoas pelas quais estamos orando. Cuida, ou melhor, continua cuidando dele, das famílias. Quebranta, Pai, nosso eu. Fala o nosso coração. Perdoa todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor, e muito em breve virá nas nuvens dos céus. É que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, como eu falei, capítulo tão importante, né, tão necessário. E aí a gente tem aí as escrituras de uma salvaguarda, segurança. E dentro desse, desse quadro, a gente está vendo aí essa imagem, existem dois grupos, os fiéis, que está com a raiz firmada ali com a árvore verde, os infiéis, que veio a tempestade, arrancou todas as folhas, e aí está no caminho ali deserto, caminho de trevas. E aí a pergunta é, que lado ou em que caminho eu estarei? É tempo de escolher, ok? Vamos lá.
Soninha, teu mic tá aberto. Primeira pergunta. Qual é a verdadeira salvaguarda contra os enganos de Satanás? O povo de Deus é encaminhado. Vocês vão perceber que sempre as perguntas estão de acordo com alguma parte dos parágrafos, né, dentro da sequência do primeiro ao último, para que seja respondido de forma concreta e em plena harmonia com o que foi escrito, com o que a gente leu e estudou, tá? Para reforçar mais ainda a importância desse capítulo. Então, qual é a verdadeira salvaguarda contra os enganos de Satanás? O povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. A Bíblia não é apenas um livro para devoção, é uma proteção contra o engano espiritual. Aqui a gente tem que ter como verdade absoluta. Se eu conheço de fato as Santas Escrituras, a Bíblia, eu estou me protegendo contra o engano espiritual. E a gente chegou até aqui, olha quanta coisa a gente viu, inclusive no estudo daquele livro do Espiritismo, né? Quanta coisa foi revelada ali sobre o engano espiritual. Por isso, a necessidade diária de conhecer a Bíblia, de estudar, de viver a vontade do Senhor. Por que Satanás procura impedir as pessoas de conhecerem a Bíblia? Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Quanto menos conhecemos a palavra, mais vulneráveis ficamos à mentira. É importante lembrar que mas todo mundo conhece a Bíblia. Tem gente que tem 5 Bíblias em casa. Tem gente que não leva a Bíblia física para a igreja, mas leva a Bíblia no celular. Conhece a Bíblia sim. Conhecer a Bíblia não é superficialidade, ok? Temos que conhecer de fato, mas estudar, examinar as Escrituras. Jesus, né? Você examina as Escrituras, porque julgar nela ter vida eterna. No entanto, não se aproximam, não conhecem de fato. Então, não querem se aproximar, melhor dizendo. Então, quando hoje a Bíblia é tão divulgada, né? É tão, entre aspas, conhecida, mas de fato as pessoas não abrem, não conhecem, não examinam como deveria. E aí é onde está. O que Satanás faz com isso? Ele faz como um grande instrumento ilusório de que, uau, eu conheço a Bíblia, eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas como? Um pedacinho, uma citação, um versículo, né? Ou um pedacinho do capítulo para acompanhar a mensagem que o meu líder, o pregador, a pregadora, enfim, está lá na frente falando. Isso não é conhecer a Bíblia. Nós temos que conhecer de fato, né? Com detalhes, examinando, perguntando, Pai, que mensagem é essa que o Senhor tem para mim? Por quê? Porque Satanás ele vai impedir que isso seja uma realidade. Por quê? Porque quando eu conheço a Bíblia, automaticamente eu enxergo os enganos, eu enxergo as gotas do vinho de Babilônia, e aí eu não fico vulnerável a esses enganos. Por isso a necessidade, ok? E ele vai fazer de tudo para impedir as pessoas de conhecerem a Bíblia, para ter essa ilusão de porque tem a Bíblia, porque tem várias em casa, abre ali no Salmo, deixa aberto, está protegido. Tem que ser muito mais profundo do que isso. Por que o último grande engano será tão perigoso? Tão meticulosamente a contrafação, aqui é como está escrito aí no finalzinho do parágrafo, tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem auxílio das escrituras sagradas. O erro final não precisará parecer claramente errado. Ele poderá parecer verdadeiro.
E aí vem o que dentro desse contexto? Emoções, vem milagres, né? Vem o falso reavivamento. Mas como é que eu vou estar blindado, reconhecendo isso exatamente com o auxílio da Bíblia, com o auxílio das Escrituras Sagradas? Porque o engano ele vem de maneira sorrateira, ele vem através de pequenas concessões que eu vou aceitando, ele vem através de não estar firmado com as raízes verdadeiramente na verdade. Então, como ele vem bonitinho, com cara de religiosidade, com cara de reavivamento, entende? Aí o que que eu vou fazer? Vou ser enganado, por quê? Porque eu não sei distinguir, eu não vou na métrica de a lei ao testemunho, tem que estar de acordo a isso. Se não tiver, cai fora, não é real, ok? Mas para isso eu tenho que saber, ou melhor, para saber se é verdadeiro ou não, eu tenho que conhecer a Bíblia, ok? Por quê? Porque o erro final não precisará parecer claramente errado. Ele pode e vai vir parecendo verdadeiro. E vai levar muitos, ok? Ao engano. Como devemos provar manifestações e declarações religiosas? Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Nenhuma declaração impressionante, nenhum fenômeno sobrenatural deve substituir o assíduo do Senhor. Então temos que estar atentos. Por quê? Porque aconteceu um fenômeno natural, porque aconteceu uma visão, porque aconteceu um sonho, porque fulano disse, porque o pastor falou, porque o padre disse, porque foi. É emocionante, foi verdade, aconteceu e o que falou aconteceu. Tá de acordo assim diz o Senhor? Não, aí eu fico pensando, porque eu li que tinha escrito que não é bem assim, então cai fora. Nós temos que ter sim, sim, não, não. Tá de acordo com a Bíblia, tá ok. E outro detalhe, não vamos aceitar ou pegar trechos soltos para ficar de acordo ao que eu acredito, ao que eu acho, ao que é legal, ok? Sempre vá na referência bíblica embaixo, naquelas letrinhas pequenas. Não fique só em um versículo, vá para outro capítulo, vá para outro livro, para que você tenha certeza e se firme na verdade. Tá? Viva de acordo assim diz o Senhor. O Senhor não disse isso, então pronto. Mas foi fantástico, milhões de pessoas, não tem verdade nisso. E como é que nós podemos afirmar? Conhecendo realmente, de fato, a cédula verdadeira. O que acontecerá aos que decidirem obedecer a todos os mandamentos de Deus? Lembra aqui, ó, parágrafo 2. Os que se empenham em obedecer a todos os mandamentos de Deus sofrerão oposição e zombaria. Os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio, zombaria, entende? É, isolamento, por aí vai. Fidelidade não significa necessariamente popularidade. Às vezes, obedecer significa permanecer firme, mesmo quando somos ridicularizados. Obedecer significa permanecer firme, mesmo quando somos ridicularizados, zombados, injuriados, difamados e por aí vai. Ser fiel, fidelidade, não significa necessariamente popularidade. Fidelidade não significa aquela representatividade da fé coletiva. Está todo mundo indo, todo mundo fazendo. Isso é popular. Olha o crescimento, milhões se batizando, milhões de igrejas sendo construídas, milhões, milhões. Cuidado. A fidelidade verdadeira, firme na rocha, não significa popularidade. Por quê? Porque quando a gente vai para toda a história bíblica, que deve ser a nossa referência, o que era popular,
o que estava a maioria, vai vendo, sempre, sempre era algo perigoso. A maioria condenou Cristo, a maioria ficou fora da arca. Então, temos que ter cuidado, tá? Com essa ilusão de que a maioria disse, a maioria falou, cuidado, tá? Por quê? Porque os que decidirem serem fiéis, obedecer a todos os mandamentos de Deus, passarão sim, sofrerão oposição e zombaria. Você está preparado para isso? Ou é aquele que não aguenta um negócio? Não, cede. Cuidado. Firme e forte, tá? Lembra que o nosso maior exemplo sofreu tudo isso. De onde virá força para permanecer de pé? Apenas no eterno, em Deus, ser-lhes-á possível subsistir. Apenas em Deus. Conhecimento bíblico sem dependência de Deus não basta. Precisamos de Deus para viver aquilo que aprendemos. Isso aqui é muito lindo. Porque muitas vezes a gente aprende, conhece a Bíblia, conhece a verdade revelada, a vontade do Eterno, e aí diz assim, não consigo, é muito difícil, é impossível. Sabe por quê? Porque a gente não pede, não vive na real dependência. Entende? Pai, olha, eu estou aqui, eu não consigo, eu sou fraco, eu já caí, eu já errei, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda e segurar firme na mão dele e pedir, clamar e se humilhar. Precisamos dele, do Eterno, na pessoa do seu, na pessoa não, na presença do teu Santo Espírito, para viver aquilo que aprendemos. Porque senão não é válido. Se não pedirmos a presença do Espírito do Senhor, nós não vamos conseguir. Isso tem que ser muito claro na nossa mente, tá? O que precisamos conhecer antes que venha a prova? Devemos compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Quando a gente tem a humildade de buscar aprender o que está revelado e a gente lê, é incrível como fica claro. Ontem a gente estava na reunião no culto e aí teve uma citação que Miriam leu sobre as festas, sobre a festa do tabernáculo que está em Patriarcas e Profetas. E ali a citação diz que quem dera o povo de Deus hoje comemorasse as festas e tal, a festa do tabernáculo, etc. E aí eu comentando com Soninha, o Patriarcas e Profetas, com a visão que a gente tem hoje, com a luz que a gente tem hoje, deveria ser estudado novamente, porque a gente ia tirar tanta coisa nova, a gente ia tirar tanta lição, a gente ia aprender tanto, né? Então, o que que acontece? Quando você está apto, tem a humildade, entende? De depender do Espírito do Senhor para poder aprender, né? Dizer, abre, Senhor, os olhos meus. Pode ter certeza que a Bíblia é compreendida de maneira simples. Quando você entende, você lê e diz assim, uau, eu tinha lido isso antes e não tinha percebido que era assim. Por quê? Porque você está em humildade diante do Eterno, dizendo, Senhor, eis-me aqui, olha, por favor, faz a obra, eu não consigo compreender isso. E aí pode acreditar que ele faz, porque esse é o desejo dele. O que é que ele diz? Que não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. E estar firmado em sua palavra é um dos passos para isso. Tá? E aqui segue dizendo, a preparação para a crise acontece antes da crise. Muita gente, como eu falo sempre, está esperando acontecer isso, aquilo outro, para poder dizer, opa, agora eu vou me consertar, agora eu vou vestir isso, vou comer aquilo, vou deixar de comer, vou deixar de ouvir, vou deixar de assistir, vou me preparar, vou guardar o sábado do jeito certinho, vou fazer tudo certinho, já vai ser tarde demais. A crise vai revelar quem sou eu, quem é você. A crise vai revelar onde estamos firmados, em quem estamos firmados. Entende? Então, o momento de preparar, de conhecer a verdade,
de estar firmado nela é agora, ou melhor, já estamos atrasados, tá? Então não espera a crise acontecer. A preparação tem que ser para ontem. E é interessante pensar que tudo na vida exige uma preparação. Ah, vou viajar, preparo mala, organizo. Ah, vou me mudar, do mesmo modo. Ah, vou estudar, vou me formar, vou, sabe? Vou fazer uma visita, vou no médico, vou. Tudo existe uma preparação. Para o céu, a gente não quer se preparar para a eternidade. A gente quer viver do jeito que quer, comer do jeito que quer, fazer o que quer, continuar gostando do que eu gosto das coisas do mundo, e porque eu aceitei Cristo, me batizei, pertenço à igreja, pronto, está tudo certo. E cadê o preparo? Cadê a santificação? Cadê a mudança de caráter? Tudo isso tem que ser antes da crise. Não, deixa a crise vir, que aí eu vou procurar mudar isso. Vai ser tarde demais. Qual pergunta será decisiva para cada pessoa? Obedecerei a Deus de preferência aos homens? Essa é uma das perguntas centrais de todo o capítulo. Quem eu vou obedecer no final? Não será o que a maioria decidiu, mas obedecerei a Deus no lugar ou de preferência aos homens? Porque muitos vão se perder exatamente porque estão indo com a maioria. Muitos vão se perder porque estão indo com a maioria. E a maioria, dentro de um contexto bíblico, quando a gente percebe o que está acontecendo, a gente vê que a história se repete e cuidado com a maioria, tá? Cuidado. Porque aqueles que vão, quando você estuda lá, lembra o estudo do primeiro capítulo, como eu falei, a própria Bíblia, né? A maioria sempre estava no lugar ou no caminho que não deveria. Por quê? Porque ia com a liderança, ia com as ideias humanas, ia com o que o chefe, né, falou, espiritual, o líder espiritual falou, e ali é onde mora o perigo. Tá? Então, quem é que eu estou escolhendo hoje? Quem eu escolhi obedecer ontem? Quem eu estou escolhendo hoje? Aí, como saberemos se estamos preparados para o conflito? Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Pense aí, faça uma autoanálise. Não basta estar dentro da igreja, precisamos estar firmados na palavra. Por quê? Porque eu posso estar perdido dentro da igreja. Eu posso viver o meu eu, fazer a minha vontade, ouvir, comer, beber, vestir, falar, assistir, ler o que eu gosto. Posso não faltar um culto, posso ter cargo na igreja, posso ser uma grande liderança e mesmo assim não estar firmado na verdade. Por quê? Porque eu estou vivendo eu. E quando você está firmado na palavra, na verdade, a mortificação do eu é uma realidade. Não há harmonia. E nossa natureza, como filhos de Adão, entende? Como descendente de um casal que desobedeceu, que pecou. Então, se nós não tivermos verdadeiramente firmados na palavra, sendo renovado a cada dia, permitir que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, é tudo ilusão. Então, não basta pertencer ou estar dentro da igreja. Precisamos estar firmados na palavra. Porque os discípulos ficaram despreparados diante da morte de Cristo? As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito. E ao chegar o tempo de prova, aí, esta os encontrou desprevenidos. Nós podemos ouvir muitas advertências e ainda assim não estarmos preparados. Por quê? Porque ouvir não é o mesmo que guardar. Ouvir não é o mesmo que viver. Ouvir não é o mesmo que obedecer.
tá? Podemos ouvir muitas advertências e ainda assim não estarmos preparados. Fique atento. Os discípulos ouviram, viveram, né? Ouviram da boca do Salvador o que ia acontecer, mas não estavam preparados. Tá aí um grande exemplo para mim e para você. Não pense que conhecer a palavra, que ouvir, acreditar, até ler o Espírito de Profecia é o suficiente, tá? Ouvir não é o mesmo que guardar. Por que as profecias foram dadas? Nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Deus revela o futuro não para alimentar, isso aqui é muito interessante, essa frase é importante. Deus revela o futuro para alimentar, não para alimentar curiosidade, mas para preparar seu povo. Quando a gente conhece, estuda o Apocalipse, é o que? Revelação. E ele revelou para quê? Para que seu povo não fosse enganado, para que seu povo se preparasse, percebe? Então, o que que acontece? Quando a gente conhece o que vai acontecer, eu sei que vai ter perseguição, eu sei que vai ter decreto, eu sei que vai ter imposição de lei, eu sei, sabe, mas tu está se preparando para isso, porque saber não é o suficiente, entende? Quando ele deixa tudo revelado, inclusive aqui nesse livro que a gente vai ver esses últimos capítulos que são assim, sabe, uau. Mas é para quê? Só para matar a curiosidade? Não, é para preparar o seu povo, entende? Profecias é para preparar o seu povo. Eu estava comentando até com a Soninha. Tem um estudo agora de Rodrigo Silva e sobre Apocalipse. Nossa, eu fiquei assim, babando, né? Porque conhecimento a gente sabe que ele tem, a didática dele é muito boa, ele convida pessoas, ele mostra um pouco do curso assim. E eu tô assim, uau. Pensei em pegar para a gente estar estudando juntos, né, nesse momento. Só que nesse caso ele não vai poder ser gravado. Quem está, tá, quem não está, perdeu. Porque pode dar problema, porque eu vou estar pegando algo que ele vende para gravar e botar online de graça, isso aí pode dar problema para mim no futuro. Mas caso eu pegue, eu pretendo a gente fazer um momento para a gente estar estudando junto, para se firmar nas profecias e viver, para assim estarmos preparados, entende? Preparados para dar o quê? Dar motivo, afirmar a fé que eu tenho. E essa maior necessidade nossa. Então, orem por isso, entende? Então, ou quando o Senhor revela o futuro, não é para alimentar a curiosidade, mas é para nos preparar para o que virá. Qual é o perigo de conhecer as profecias apenas superficialmente? O tempo de angústia os encontrará sem um devido preparo. Saber que existem acontecimentos futuros não significa estar preparado para ou espiritualmente para eles. Vou repetir. Saber que existem acontecimentos futuros não significa estar preparado espiritualmente para eles. Eu posso saber que vai ter chuva de meteoro, não sei o quê, não sei o quê, ou já teve, uau, maravilha, já teve. Se já teve, está mais próximo ainda, né? Porque vai ter isso, porque vai ter perseguição, porque vai ter. Não adianta nada. Saber que existem acontecimentos não significa estar preparado espiritualmente para eles. E como é que eu estou preparado espiritualmente? Firmado na palavra. O que Deus espera daqueles que recebem advertências proféticas? Ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Deus não deseja uma fé baseada apenas em o pastor falou. Ele chama cada pessoa individualmente a examinar e decidir. Temos que ser bereanos. Por que que muitas pessoas hoje não aceitam quando a gente vai mostrar a verdade? Não, eu sei, fulano, o que está escrito na Bíblia, eu sei que está no Espírito de Profecia, mas eu ainda prefiro
com o que o pastor fala. Isso é uma realidade no nosso meio aqui, eu estou falando, tá? Então, ter uma fé baseada no que eu sempre bato aqui na tecla, na fé coletiva, entende? No que disse o líder, no que disse o pastor, é perigoso, tá? O Eterno nos chama para examinar individualmente e decidir. E olha, eu vou dizer para vocês, e ter a humildade de dizer, pai, olha, me explica, eu não estou entendendo. E aí você ir buscar, e quando você entende, você diz assim, uau, sabe? A maior necessidade nossa é exatamente, pai, me batiza com o teu Santo Espírito e renova, abre os meus olhos. Eu não estou entendendo isso aqui. E acredite que ele vai te dar esclarecimento de maneira assim. Eita, peraí, saiu. Pronto, vamos lá. O que deveria levar as pessoas a estudar diligentemente as profecias? Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e à sua imagem deveriam levar todos a diligente estudo das profecias. Mas se o povo não está atento ao juízo, o povo, eu digo, né, a maioria, não está atento à primeira mensagem angélica, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não está atento às profecias, fica esperando acontecer decreto, estou falando da nossa realidade, né? Não entendem os juízos que estão acontecendo. Vai estar preparado ou vai estar atento a tudo que leva ao caminho a aceitar a besta e a sua imagem, a aceitar e entender o sinal de Deus e o sinal da besta? Não vai. Não vai porque tem denominação, inclusive podemos nos encaixar nesse meio, né, como instituição, que não estuda mais a Bíblia, que não fala mais o sinal da besta, que não estuda mais profecia do jeito que deveria para esclarecer de fato o povo, entendeu? Fica aquela coisa superficial, aquela coisa, não, não fala sobre isso não. Não fala não porque vai espantar. Não fala não. Aí proíbe quem fala de pregar. Entende? Então, os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e à sua imagem deveriam levar todos a diligente estudo das profecias. Mas, como eu falei, se eu não conheço, se eu não tenho interesse, se eu não entendo o juízo de Deus, vai me levar a estudar a profecia? Não vai. Vai me levar a saber, não, aquela história agora, né? De Deus é amor, Jesus é amor, somos salvos pela graça, tudo isso é verdade. Mas isso só não é o suficiente. Por quê? Porque existe um preparo para tudo na vida, entende? E muita gente, por não entender exatamente as profecias, não conhecer, tem medo e não estudam por si só, não pedem sabedoria e fica aguardando e aí não se prepara. A profecia deve produzir preparo, não apenas debates. Ontem eu assisti um vídeo no Instagram interessante que apareceu para mim. O cara ele fala assim: "Olha, eu não sou adventista não. Sou adventista, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Eu estava assistindo agora um debate, não sei onde ele assistiu. Ele fala assim: eu estava assistindo agora um debate e aí tinha um pastor adventista e mais três, cada um de uma religião. E os três estavam contra o pastor adventista. E falando, vocês são seita mesmo, vocês são seita. Teve um já, um chegou e ainda falou assim, eu tenho 30 anos que estudo sobre a igreja adventista, vocês são seita sim, porque vocês guardam o sábado, porque tem essa mulher aí dessa Ellen White. Aí o cara fala assim, olha, eu não sou adventista, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que uma pessoa de outra denominação diz que estuda há 30 anos sobre a igreja adventista e que aceita-se? Meu irmão, acorda para a vida.
Se é seita, não está matando ninguém, não está fazendo mal, não está guardando sábado, não deixou de comer carne de porco, deixa o povo fazer, eles não estão dizendo que agrada a Deus, que está escrito, vá viver tua vida. Você fica aí brigando, vê se ele está pregando o evangelho, vai estudar profecia, que o povo adventista, sabe? Então, é isso que está acontecendo. Por quê? Porque foi levantado aí, né, por conta da igreja, eu acho que foi presbiteriana, acho que foi, quadrangular, não lembro agora, e levantou essa polêmica de que declarou ali no concílio deles que a igreja adventista é uma seita, e aí, por conta disso, vai batendo na tecla, foi, não foi? Muito bem, vai batendo na tecla, e sabe o que é interessante? Que nas reuniões, nas conferências gerais de 2015, 2025, para quem está estudando aí, assistindo vídeos, o que aconteceu? Muita coisa foi mudada, até as palavras na forma de dizer, para que a instituição seja aceita, para que a instituição tire essa visão de seita. E aí, quando a gente vai lá para Atos, não vou lembrar o versículo agora, está escrito assim: segundo o caminho a que chamam seita, eu sigo ao Deus dos meus pais e dos profetas, não é? Aceitando todas as coisas que estão escritas. É mais ou menos assim, eu falei com minhas palavras. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer para produzir, para estar preparado, não para ficar debatendo com religião A, B, C, não é? Vai para a Bíblia. E se chamarem você de seita porque você é adventista do sétimo dia, eu quero lembrar. Você que está assistindo o vídeo, se esse vídeo chegou até você, ser adventista do sétimo dia não quer dizer necessariamente você estar vinculado à instituição CNPJ Adventista do sétimo dia. Por quê? Porque se você crê na volta de Cristo, isso é advento, isso é ser adventista. Se você entende que o sábado é um dia que foi criado no Éden, onde tinha ali Adão e Eva somente, foi reforçado, externado nos 10 mandamentos, está lá o quarto mandamento. E Isaías 66 diz que na nova terra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Entende então que ele é eterno, né? Olha, isso é que é importante, você entender, ok? Você entender, melhor, conhecer, entender e viver. Tá? Então, se você acredita na volta de Cristo e acredita no sábado, independente, você é adventista do sétimo dia, ok? E você deve estar preparado, se preparar, não para fazer debate, mas para viver essa verdade. Quando você vive, você testemunha, e aí seu exemplo, seu testemunho convence pessoas. Agora, por que muita gente rejeita a verdade? Isso aqui é muito claro. Vamos lá. As massas populares, lembre sempre que multidões. Ó, parágrafo 3, finalzinho do parágrafo 3. Multidões não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se elas nunca se houvessem sido reveladas. Por que muitos rejeitam a verdade? As massas populares cerram os ouvidos à verdade, volvendo a fábulas. O problema nem sempre é a falta de evidência. Às vezes, as pessoas preferem aquilo que não confronta seus desejos. Por que você quer apresentar a Bíblia para as pessoas e muitos não querem? Muitos rejeitam. Porque gosta de fazer aquilo outro. Porque gosta de comer, beber, assistir, e sabe que se conhecer a Bíblia de fato, opa, ela vai dizer que eu não posso comer isso, ela vai dizer que eu não devo assistir aquilo, ela vai dizer que eu devo tratar bem meu inimigo, ela vai dizer que eu devo, então eu prefiro não conhecer. Só que se fazer de desconhecido negando, não vai garantir, não, sua inocência, tá? E fique claro. Então, o problema não é sempre a falta de evidência. Às vezes as pessoas preferem aquilo que não confronta seus desejos.
E aí rejeitam a verdade. Mas no fundo ela sabe que se conhecer profundamente a Bíblia, vai ter que mortificar o eu se quiser de fato fazer a vontade do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você ama, de fato, entende o valor da graça, por isso que a graça verdadeira ela é transformadora. Se você entende o preço do pecado, você não quer mais continuar ferindo o seu Salvador. Você não quer mais continuar vivendo aquela mesma pessoa de sempre. Acredite, isso é uma realidade. Qual deve ser a norma de todas as doutrinas? Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como a norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Não esqueça disso. A base da reforma para a tua vida, seja na adoração, no dia a dia, na comida, na roupa, no viver, deve ser a Bíblia. Está de acordo a Bíblia? Ok. Essa é uma das declarações mais fortes desse capítulo. Não, Bíblia mais tradição. Não, Bíblia mais opinião humana. Não, Bíblia mais a maioria. Não, Bíblia mais a instituição disse. Não, Bíblia mais o pastor falou. Mas a Bíblia e a Bíblia. Ok? O que devemos pedir antes de aceitar qualquer doutrina? Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio claro, assim diz o Senhor. Antes de compartilhar uma mensagem religiosa, eu digo para vocês que às vezes aparecem vídeos que eu digo, uau, que interessante. E aí, quando eu vou assistindo lá no meio, uma gotinha de vinho de Babilônia. Lá no final, uma gotinha de vinho de Babilônia. Acorda, isso aqui não vai não. Por quê? Porque não está escrito. Então, antes de compartilhar uma mensagem, um vídeo, fica eu, Célia e Soninha. Vamos assistir isso aqui, ó. Isso aqui dá. Olha isso aqui. Assiste isso aqui. Não, isso aqui tem vinho. Não, isso aqui a gente tem que tirar. Não, isso aqui não dá para passar por fogo. Por quê? Porque se você começa a compartilhar mensagens que têm gotas do vinho de Babilônia, você vai confundir a mente da pessoa. No meio de uma coisa ou outra, tá lá sabe, um toque. E aí você não está ajudando. Então, vou compartilhar sem assistir. Não, assista primeiro, mas as imagens estão lindas. Olha que imagens fantásticas, tem tudo a ver com a Bíblia. A imagem está linda, tá, mas o que está falando, o áudio, a música, seja lá o que for, tá? De acordo com o que está escrito. Se não está, não compartilhe, não. Ok? Qual é uma das grandes estratégias de Satanás? Satanás se esforça constantemente para atrair atenção para o homem em lugar de Deus. Quando a pessoa passa a depender mais do pregador do que da palavra, sua consciência fica vulnerável. Não posso esquecer que meu pastor, na época, falou que, falando sobre a natureza de Cristo e tal, não sei o quê, aí ele chega e fala assim para mim, mas doutor fulano de tal, pastor fulano de tal, disse que é assim. Mas pastor, aqui, né? O que a Bíblia diz aqui, ó? Sede santo, sem santificação ninguém verá Deus. Tal. Não, mas o pastor, doutor fulano de tal, falou numa igreja cheia lá em Aracaju. Cuidado. Quando a pessoa passa a depender mais do pregador, do teólogo, do pastor, do que da palavra, sua consciência fica vulnerável, tá? Cuidado. Por isso que vocês devem estudar também o livro, por isso que a gente quer, pela misericórdia e graça, fazer uma vigília aí ao dia todo, sabe? Para a gente poder dar para vocês darem a visão de vocês. A gente pretende, se o senhor permitir, cada capítulo a gente tem um momento para que vocês comentem. Olha, esse capítulo aqui, isso me chamou a atenção, isso foi válido. Vá fazendo isso já, de agora, para a gente na vigília ter esse momento, todo mundo falar. Por que que tem essa parte de perguntas e respostas para que a gente também pare, pense, cada um tenha. Esse momento aqui, como é que eu posso dizer? O entendimento para esse momento é exatamente fazer o quê? Levar a vocês a despertar para buscar por vocês mesmos, para continuarem estudando e buscando, tá? Não vai, porque Jô falou, porque a menina lá do curso, lá do estudo do grande conflito falou, confere, ok? Vai sempre buscar
essa certeza? Por que não devemos entregar nossa consciência inteiramente a líderes religiosos? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores de luz? Respeitar um líder é uma coisa, entregar a ele a responsabilidade por nossa consciência, isso muita gente tem feito. Entrega, vai, né? Vai sendo guiado. Qual foi um dos erros que levou os judeus a rejeitar Jesus? Como é? Que nossos príncipes e doutos escribas não creem em Jesus. E que o capítulo falou aqui? Que foi a influência de tais ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar seu redentor. A maioria estava o quê? Sendo guiados por líderes. E a cabeça do líder fez a cabeça do povo que disse o quê? Crucifica ou crucifica. A pergunta errada é: em o que nossos líderes acreditam? A pergunta correta é: o que dizem as escrituras? Ah, porque eu ouvi falar que Ellen White disse está de acordo com a escritura? Ok, maravilhoso, é isso aí. Ah, porque fulano de tal falou. Está de acordo com a escritura? Se não está, vai não. O que pode impedir uma pessoa de seguir a verdade que reconheceu? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo. Isso aqui é muito simples e sério ao mesmo tempo. Às vezes não falta entendimento, falta coragem. Coragem de quê? Vamos lá. Abandonar o grupo, coragem de deixar de viver uma fé coletiva, coragem de se posicionar, coragem de saber que vai ser perseguido, difamado, coragem de perder cargo, coragem de perder benefícios, coragem de tomar uma decisão, coragem de estar naquele pequeno grupo, pequeno número que quer viver a verdade. Percebe? O que faz muitos não seguirem a verdade, que até reconhece e sabe que está escrito, é a falta de coragem moral para sair dessa trilha batida do mundo. E quando eu falo do mundo, por quê? Porque hoje, infelizmente, o mundo está dentro e no meio do povo, como foi no passado também, né? O povo de Israel. Ok? O que acontece quando sacrificamos nossa consciência à opinião dos outros? Seu discernimento individual, os interesses eternos são santificados, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outros. Vou repetir. O que acontece quando sacrificamos nossa consciência à opinião dos outros? Seu discernimento individual, os interesses eternos são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito. Podemos perder nossa salvação, isso aqui é muito sério, tentando manter a aprovação de pessoas. Não, eu vou ficar porque a maioria disse, eu vou ficar porque a minha igreja disse. Podemos perder nossa salvação tentando manter a aprovação de pessoas. Não vou falar a verdade porque me disseram que se eu for a voz de profeta, a boca de profeta, o povo vai me rejeitar, eu vou perder a amizade. Não vou mais ter o abraço da quantidade de pessoas que, ô irmã, felicidade. Não, não vou não. Entende? Uma coisa séria. Como Satanás pode usar os relacionamentos para controlar a consciência? Muitos são os meios que Satanás opera pela influência humana a fim de enlaçar os seus cativos. E o texto e o testemunho e a escritora menciona vínculos. Quais são os vínculos? Paternal, filial, conjugal, social. Não é uma realidade, isso é uma realidade. Até relações legítimas podem tornar-se instrumentos de pressão quando colocamos os relacionamentos ou o relacionamento acima da fidelidade a Deus. Foi o que a gente falou, eu tenho medo de me posicionar, me falta coragem, então eu estou colocando o meu relacionamento social, o meu relacionamento com a igreja, com a irmandade, com a família, acima da fidelidade. Não, não vou fazer isso porque meu marido, meu filho, minha neta. Lembra que eu contei para vocês o exemplo da irmã que estava congregando com a gente aos sábados e agora não está mais porque a filha e a neta fez pressão. Ah, a senhora tem que conversar com o seu pastor
com o pastor da gente, porque a senhora agora está congregando no sábado com esse pessoal aí, a senhora tem que estar lá com o pastor da gente. É sério como uma coisa séria? Até relações legítimas podem tornar-se instrumentos de pressão quando colocamos um relacionamento acima da fidelidade a Deus. Qual é o caminho que você está indo? Vai fazendo uma autoanálise. Por quê? Não basta dizer que cada um pode acreditar no que quiser. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. Eu achei esse texto assim incrível. Não dá para separar uma coisa da outra. E acrescenta: a vida é moldada pela fé. Opa, a vida é moldada pela fé. Qual é o tipo de fé que você tem desenvolvido? É a fé de Cristo, é a fé em Cristo, ou está ainda firmada na fé coletiva, na fé que tem que estar todo mundo, que é lindo, porque está todo mundo crescendo? A tua vida e a minha é moldada pela fé. Que tipo de fé nós estamos desenvolvendo? Aquilo que acreditamos influencia aquilo que fazemos. Eu quero só frisar aqui. Observa. Aquilo que acreditamos influencia aquilo que fazemos. O que eu sempre digo, as escolhas, as decisões que eu estou fazendo hoje já está revelando de que lado eu estou. Está revelando o que eu acredito. Quando vier a crise, só vai apenas botar uma, como é que eu posso dizer, uma capa. E realmente eu estou ou fui durante a minha vida influenciada por que espírito? O espírito do Senhor ou o espírito do inimigo? Porque só existem duas influências. Aquilo que eu acredito hoje, aquilo que eu vivo hoje, ou melhor, aquilo que eu acredito hoje, influencia o que eu vivo hoje. Influencia as minhas decisões, ok? Então, em que ou que você ou em quem você está acreditando? Ok, o que você escolhe vestir, comer, beber, assistir, falar, ver, compartilhar, enfim, está influenciando, está sendo o resultado daquilo que você acredita. Vai vendo pontos de tua vida, né, que é que está faltando ou precisa ser melhorado. O que acontece quando temos acesso à verdade, mas escolhemos ignorá-la? Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las virtualmente, as rejeitamos. Isso é extremamente sério. Não aceitar a verdade depois de conhecê-la não é simplesmente ficar neutro, é fazer uma escolha. Muita gente acha assim, eu conheci sobre o regime alimentar, mas eu não quero nem saber. Eu conheci, mas eu vou ficar neutro. Vou fazer de conta que eu vi, mas não vi. Opa, cuidado. Eu aprendi sobre as festas. Eu aprendi que eu enxerguei que o sábado está sendo pisado. Eu enxerguei que houve aí uma grande mudança no louvor. Eu enxerguei que o evangelho não é mais o eterno, não fala mais de graça e justiça e juízo, é só amor, 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 está faltando. Mas eu vou ficar neutro, eu vou continuar aqui quietinho, não estou fazendo mal a ninguém. Não aceitar a verdade depois de conhecê-la, não é simplesmente ficar neutro, é fazer uma escolha. E isso é extremamente sério, muito sério. A sinceridade é suficiente para garantir que estamos no caminho certo? É que diz Provérbios: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Uma pessoa pode estar sinceramente convencida e ainda estar errada. Por isso, sinceridade não substitui a verdade. Ok? A ignorância pode ser desculpa quando Deus nos deu a oportunidade de conhecer a verdade? Eita. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado.
quando há toda a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Hoje temos Bíblias, aplicativos, livros, estudos, vídeos e inúmeras oportunidades de conhecer a palavra. A questão é: estamos aproveitando essas oportunidades? Por isso que eu entendo que no juízo final, depois dos 1000 anos, que a cidade santa descer, que os salvos descerem, que acontecer a ressurreição dos ímpios, que todos se unirem para enfrentar a cidade santa, e aí todos vão ter oportunidade, sabe de quê? De ver quantas chances teve de aceitar a palavra, de aceitar a verdade, de aceitar a salvação e rejeitar. Aí a pergunta é: estamos aproveitando essas oportunidades? O tanto de coisa que tem aí disponível? Por quê? Porque não vai ser desculpa. Ah, porque eu não sabia. Tá lá, tudo está disponível para você e para mim, ok? E Jesus fez quando perguntaram como alcançar a vida eterna. E está escrito na lei? Como leis? Jesus levou o homem de volta às Escrituras. E lembre que toda vez que Jesus citava a Escritura, apóstolo citava a Escritura, eles estavam falando de que livro? Do conhecido hoje como Antigo Testamento. Por quê? Porque o novo ainda não existia. Então, essa narrativa de que hoje estamos na graça, e é verdade. Não precisa, precisa sim. Volte aos marcos antigos, conheça a verdade e ande por ele. Jeremias 6,16. Entende? Então, sempre Cristo levava os homens a examinar as Escrituras. Que Escritura? Antigo Testamento. Ele não disse, veja o que seu líder pensa. Ele perguntou, o que está escrito? Como foi que ele venceu as tentações? Está escrito. E ele falava que livro? Antigo Testamento. Vai vendo. Porque não basta fazer aquilo que o ministro, que o líder, que o pastor, que o padre diz. Não basta termos boas intenções. Não basta fazermos o que se julga ser direito. Ou o que o ministro disse correto. Nossa segurança espiritual não pode depender da autoridade humana. Porque o meu pastor falou, eu prefiro ficar com o que ele disse. O meu padre falou, cuidado. Ok? O que Deus nos deu para não ficarmos conjecturando um mapa. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho. Vê qual é o caminho, andar por ele. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu. E não devemos estar a conjecturar a respeito de alguma coisa. A Bíblia é o mapa. Não precisamos caminhar às cegas. E, infelizmente, muitos estão procurando ou conseguindo caminhar às cegas, preferindo porque não querem conhecer de fato a Bíblia. Qual é o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional? Isso aqui também é muito profundo, que estava aí no capítulo. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras, o que é a verdade, e então andar nessa verdade. Não basta conhecer, é preciso conhecer, crer, andar, testemunhar. Essa é a ordem. Não basta apenas conhecer. Temos que conhecer, crer, aceitar, andar e automaticamente testemunhar. Porque precisamos formar nossas próprias convicções, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, vistos termos de responder por nós mesmos perante Deus. E nada melhor do que ser justificado por aquele que é justo, que é o Cristo, e ser direcionado pelo Santo Espírito. Por quê? Porque aí estaremos sendo guiados a toda a verdade. Ninguém poderá comparecer diante de Deus dizendo: eu fiz isso porque meu pastor mandou. E muitos vão fazer isso, né? Nossa responsabilidade é pessoal, entendeu? Não vai ter nesse momento do juízo, porque a culpa foi de fulano. Não, tudo está sendo anotado individualmente. Qual é o perigo de transformar a Bíblia em um livro de mistérios humanos? As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada
têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos. Eita! Inteligência sem submissão a Deus pode tornar simples verdades aparentemente complicadas. Vou repetir. Inteligência sem submissão a Deus pode tornar simples verdades aparentemente complicadas. Ah, porque aqui está escrito, sabe? E aí vai complicando uma coisa que é simples, que está escrito ali, aceite como está escrito e ponto. Não tente ficar modelando para poder estar dentro de acordo com a tua vontade, não, porque esse é nosso erro. Qual é a resposta de Jesus aos que erram por não conhecerem as Escrituras? Ele diz: errais vós em razão de não saber as Escrituras, nem o poder de Deus. É possível errar religiosamente porque não conhecemos suficientemente a Bíblia. O que isso quer dizer? Eu posso estar em determinada religião, ou seja, ela qual for, viver a religiosidade, mas, mesmo assim, não conhecer a Bíblia como deveria. Por quê? Porque não sou bereano. Eu sei que se eu conhecer a Bíblia vai mortificar o eu. Eu prefiro botar a culpa, porque a culpa foi do pastor que ensinou assim. Percebe? É possível errar religiosamente porque não conhecemos suficientemente a Bíblia. Como devemos interpretar a linguagem bíblica? A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Não devemos inventar significados para fazer a Bíblia dizer aquilo que desejamos. Não devemos inventar significados para a Bíblia dizer aquilo que desejamos. Ok? O que Deus promete àquele que sinceramente deseja fazer a sua vontade. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. A disposição de obedecer é fundamental para compreender. Isso aqui é muito lindo. Olha que frase. A disposição de obedecer é fundamental para compreender. Se eu leio, está escrito, eu estou disposta a obedecer por amor e gratidão à graça, isso vai ser um grande passo para que eu compreenda. Agora, se eu já vou cheio de orgulho, cheio do eu, cheio da minha própria vontade, eu nunca vou compreender aquilo que eu estou lendo, nem a vontade. Por quê? Nem a vontade do eterno. Por quê? Porque eu não estou pronta a obedecer. Não quero. Aí vai, ó, o bloqueio já vem de cima da mente. Como devemos estudar as coisas profundas de Deus? Cumpre-nos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras. Todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras. Mas acrescenta a docilidade e submissão da criança ao verdadeiro espírito do aprendiz. Precisamos de inteligência para estudar e humildade para aprender. Olha que coisa linda. Precisamos de inteligência para estudar e humildade para aprender. Por que não devemos estudar a Bíblia apenas com confiança em nossa própria capacidade? Devemos chegarmos com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande eu sou. A Bíblia não deve ser estudada com eu já sei. Eu sei tudo. Mas, Senhor, ensina-me. E Ele ensina. Ok? Qual é o perigo de fechar os olhos para verdades que não queremos praticar? Muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus e não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Esse parágrafo também foi muito bom. Essa frase merece uma pergunta pessoal. Existe alguma verdade bíblica que eu já conheço, mas não quero praticar? Eita, examine, faça aí seu autoexame. Existe alguma verdade bíblica que eu já conheço, mas não quero praticar? Se a resposta é sim, busque força e poder na onde? No Espírito do Senhor. Ele vai te ajudar a praticar. De que depende mais a compreensão da verdade bíblica? O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, como da singeleza de propósito do
fervoroso anelo ou desejo pela justiça. Não é somente inteligência, é caráter, observa, e disposição para obedecer. Então, de que depende mais a compreensão da verdade bíblica? Disposição para obedecer. Isso é caráter. Porque nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Nós vimos aí em um dos parágrafos. E somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender. O Espírito do Senhor nos guia a toda a verdade. O Espírito do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes de pedir compreensão da palavra, precisamos pedir e permitir a atuação do Espírito do Senhor. Permitir, ok? O que devemos pedir ao abrir a Bíblia? Devendo os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Que coisa mais universal. Essa deveria ser uma oração diária. Abre, Senhor, os olhos meus. Porque algumas tentações parecem irresistíveis. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus. Como é que vai lembrar se não estuda? Como é que vai lembrar se não conhece? Muitas batalhas, olha que triste isso aqui. Muitas batalhas são perdidas antes da tentação pela negligência espiritual. Triste, né? Como podemos enfrentar Satanás? Enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Cristo respondeu: está escrito. Nós também precisamos conhecer aquilo que está escrito, senão como é que vamos responder como Cristo respondeu? Como é que eu vou responder completando aquilo ali que Cristo respondeu se eu não conheço? Como é que eu vou enfrentar Satanás? O que o Espírito Santo fará com aquilo que aprendemos? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como é que o Espírito do Senhor vai me lembrar de tudo que foi dito, escrito, se eu não conheço? Para lembrar, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou dizer, ô Célia, foi maravilhoso aquele dia. Lembra que eu estive aí no Pará e a gente andou, foi lá na roça? Ela vai dizer, não, aqui mesmo não. Agora, se eu disser, ô Célia, tu lembra os dias que a gente passou lá em Miriam, lá na roça e tal? Aí realmente eu vou lembrar em detalhes aquele momento, aquele dia. Por quê? Porque foi a realidade. Mas eu vou lembrar de algo que eu não vivi? Não tem como. Então, temos que conhecer a Bíblia, sim, para que sejamos lembrados. Há uma condição implícita nesse capítulo. Primeiro, a palavra precisa estar armazenada na mente. Ah, todo ano eu faço do bíblico, hoje então nem faço mais, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, nem precisa. Já conheço. Primeiro, a palavra precisa estar armazenada na mente. Guarda a tua palavra para não pecar contra ti. Qual é o grande perigo do ceticismo moderno? Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. Lembra disso? O parágrafo fala, eu pergunto, os fundamentos da verdade não já foram assaltados no meio do professo povo guardador da lei? Quando pisa no sábado? Quando não estuda mais sobre o santuário? Quando não entende o plano da salvação? Quando não ensina mais isso? Não já foi assaltado? Isso aí não é uma realidade? Não devemos imaginar que nossa geração está imune ao engano. Infelizmente, isso aqui tem acontecido. Sabe por quê? Não, nós estamos imunes. Sabe por que nós estamos imunes? Porque participamos, frequentamos, estamos ligados a um povo que professa ser guardador da lei, tem um testemunho, né? Não estamos imunes porque estamos dentro da igreja, o templo, o templo, o templo. Cuidado, cuidado. Como Satanás adapta seus ataques? Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Para alguns, ele vem através de zombaria, para outros, através de argumentos intelectuais. Ele vai cada um no ponto certo da ferida. O método muda, o objetivo permanece. Produzir desconfiança na palavra. O método muda, ok? Qual é o perigo de confiar demasiadamente na razão humana? Todos que confiam nas jactanciosas decisões da razão humana acham-se enredados nas ciladas de Satanás.
A razão é importante, mas não pode ocupar o trono que pertence ao Eterno. Em que período estamos vivendo? Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O capítulo não termina em mera teoria, ele chama para a urgência espiritual. Vamos entrar agora nos últimos slides, né? Finalizando. Ele chama para a urgência espiritual. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo, tempo de juízo, tempo de preparo, tempo de arrependimento. Qual pergunta deve estar no coração de todo seguidor de Cristo? Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta da entrega. Não, Senhor, não a pergunta, né? Senhor, o que posso continuar fazendo? Mas a pergunta, o que queres que eu faça? Por quê? Porque muitas coisas que eu faço não é da vontade do Senhor que eu continue fazendo. Então, o que queres que eu faça hoje? Por que não podemos dormir espiritualmente? Eita, não durma, sentinela de Deus, o adversário está perto de emboscada. Desperta tu que dormes. A distração espiritual pode ser tão perigosa quanto uma oposição aberta. O que nós vimos naquele livro, O Espiritismo? Distração, entretenimento, muita coisa aí para levar, ó, a tirar o foco da verdade com base bíblica, formar raiz. Como muitos estão enganados sobre sua própria condição. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem. Eu não roubo, eu não mato, eu não, eu não, eu não, eu não. E esquecem-se das boas e nobres ações que Deus exige deles, mas negligenciaram cumprir. Entende? Está cheio do eu não faço, eu não faço, eu não faço, e o que eu devo fazer, de fato, não faço. Não basta perguntar que pecado eu não cometi. Também precisamos perguntar que bem o Eterno esperava que eu fizesse e eu não fiz. Pense nisso. O que Deus espera de uma árvore espiritual? Não basta que sejam árvores no jardim de Deus. Devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. A verdadeira fé produz frutos visíveis. Eita. Ainda existe esperança para quem percebe sua negligência? Mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Que mensagem maravilhosa! Ainda há esperança, ainda. Como disse Elia ontem no final do estudo, ainda existe graça. Mesmo depois de advertir severamente, Deus ainda chama. Filho, desperta, desperta tu que dormes, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. O alerta de Deus não é para destruir, é para despertar, não é para condenar, é para salvar. Esse é o Deus amoroso. O que finalmente revelará quem realmente fez da palavra sua regra de vida? Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Essa talvez seja o resumo, a síntese de todo o capítulo. Não será profissão religiosa, não será aparência, não será popularidade, não será o cargo, não será a instituição CNPJ. Okay? A prova revelará quem fez da palavra sua regra de vida. Eu, você, estamos fazendo da palavra uma regra de vida? Porque quando vier a prova final, isso vai ser revelado na minha e na sua vida. O que acontecerá quando vier a perseguição? Os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha. Entenda, a tempestade não cria as raízes, a tempestade revela as raízes. Como eu falei, tem gente esperando a tempestade chegar para se preparar essa raiz. Não vai dar tempo. Não tem mais tempo. O que acontecerá com a fé dos verdadeiros crentes?
tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Que contraste! O falso crente enfraquece na crise, o verdadeiro crente se fortalece na crise. A grande pergunta final do capítulo é: depois de todas essas perguntas e respostas, chegamos ao ponto central. A pergunta não é: eu pertenço a uma igreja? Nem eu conheço a doutrina? Nem eu acompanho os acontecimentos proféticos? A pergunta é: fiz da palavra de Deus a regra da minha vida? Porque o testemunho diz: quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. E então surge a imagem final. Será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Jeremias 17:8. Uma decisão para cada um de nós hoje. O que nós vimos neste capítulo? Temos que estar com as raízes profundas na verdade. E só vão existir sempre, né, em toda a história, dois grupos. Os que possuem raízes fazem o quê? Estudam a palavra, oram, examinam, aceitam a verdade, obedecem, produzem frutos, permanecem firmes, fiéis, íntegros. Porém, os que não possuem raízes profundas, dependem de homens, seguem a maioria, negligenciam a Bíblia, preferem tradições. Lembrei de Soninha aqui ontem, de um negócio que ela contou sobre tradições. Fogem das verdades que exigem mudança, adormecem espiritualmente, vacilam quando chega a prova. Qual desses dois grupos você está se preparando? E a pergunta que precisamos levar para a vida hoje, falta 2 slides e a gente termina. A pergunta que precisamos levar para a vida é: quando vier a prova, de que lado eu estarei? Porque todos podemos parecer semelhantes, independente de estar ligado a uma instituição ou não. Todos estão ali na fé, buscando, ok. Quando o tempo de prova vier, não esqueçamos, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Quando vier a prova, de que lado eu estarei e de que lado você estará? Porque as escolhas que nós estamos fazendo hoje, firmados no está escrito, na vontade do Eterno, ou não, já está revelando para que lado eu estou me preparando, que lado eu estou escolhendo. A tempestade não decidirá onde estão nossas raízes. Ela apenas revelará onde nós as colocamos. Aí o último slide é esse aqui, mas eu quero terminar com esse cara. A tempestade não decidirá onde estão nossas raízes. Ela apenas revelará onde nós as colocamos. E eu quero finalizar aqui no parágrafo 25, que diz assim: quando vier o tempo de provação, aqueles que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida serão revelados. No verão não se nota qualquer diferença entre a sempre verde e outras árvores. Mas quando sopram as rajadas invernais, a sempre verde permanece imutável, enquanto as outras árvores perdem e ficam desprovidas de sua folhagem. Assim, o professo cristão de coração falso pode agora não ser distinguido do coração ou do cristão verdadeiro, mas virá o tempo e está justamente diante de nós. Lembra que isso foi escrito há 100 anos atrás, mais de 100 anos. Virá o tempo e está justamente diante de nós, em que a diferença será aparente. Levante-se a oposição, ressurjam o fanatismo e a intolerância, reacenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão e renunciarão à fé. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como um rochedo,
Sua fé ficará mais forte e sua esperança mais brilhante do que nos dias de prosperidade. Aonde está a sua raiz? Aonde está a minha raiz? As escolhas que eu faço hoje, diariamente, estão revelando se minha raiz está se aprofundando na verdade da palavra ou é apenas superficial. A decisão é individual, ok? Por isso que eu quis dedicar mais tempo, mais tirar mais conteúdo desse capítulo, porque é muito importante e necessário para que estejamos blindados contra os enganos, contra os erros, contra o vinho de Babilônia, tá bom? E guardem tudo isso, vão se organizando, porque na vigília o propósito é que falemos sobre, eu vou falar menos e vou ouvir mais de vocês, sobre tudo isso que nós temos aprendendo a partir do capítulo 1, tá bom? Estou orando por isso. Algum voluntário gostaria de fazer a oração final diante dessa plenitude aí de esclarecimento? Não? Então vamos orar. Santo Eterno, nós te agradecemos, Pai, pelo teu tamanho amor e cuidado revelado. Nós vimos através deste capítulo que realmente teu desejo é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos nós vivamos a tua vontade de fato. Quando entendemos, Pai, que todo o teu desejo, revelação da tua palavra é para o nosso bem, quando entendemos o verdadeiro preço da graça, e essa graça se torna transformadora em nossa vida. E é pelo poder do teu Santo Espírito que nós estamos agora clamando por ele, para recebermos, para sermos transformados, para termos a mudança de caráter necessária para sermos mais semelhantes a ti. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Tudo que aprendemos aqui, que vimos neste capítulo, que fala que confirma que a Bíblia é a nossa única regra, é a nossa segurança, é a nossa salvaguarda, seja uma realidade. Que possamos buscar nos marcos antigos, nas antigas veredas, onde está o bom caminho e andemos por ele, para o nosso próprio bem. Nos faz testemunhas vivas de tua existência. Toma cada um aqui presente. Nossa oração é que esse estudo alcance outras pessoas, para que também entendam a necessidade de fixar a raiz na verdade, que é a tua palavra, que é a pessoa do teu filho, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigada por te agradecemos em nome dele e arrochou o teu filho que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até amanhã, se Ele permitir. Bom dia e muito obrigada por tudo. Bom dia, querida. A senhora é um exemplo para nós de humildade para aprender diante do Senhor. Obrigada, obrigada também. Deus abençoe.